Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos falar das minhas leituras do mês de dezembro. Eu tenho a sensação que este mês de dezembro foi para arranca a nível de leituras. Houve momentos em que eu li imenso e momentos em que eu não li nada. E eu consegui ler um total de 6 livros este mês, mas só o consegui porque foram leituras bastante curtas na sua maioria e porque 3 deles foram em audiobook. Mas antes de vos falar das leituras deste mês, por favor não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. O objetivo este ano é chegarmos aos 1000 subscritores. Não se esqueçam também de acionar o sininho para receberem notificações quando eu postar um novo vídeo e de deixarem já o gosto neste vídeo se gostam deste tipo de vídeos. Muito obrigada. Então, eu vou-vos falar um bocadinho de cada livro, mas já existe aqui no canal a opinião de todos eles, portanto, se quiserem saber um bocadinho mais, sintam-se à vontade para ir ver os meus outros vídeos, onde eu falo em detalhe a minha opinião de cada um. Então, como já disse, este mês foi um bocadinho para a arranca, até porque eu meti aqui 2 leituras pelo meio, 2 leituras maiores, que entretanto não completei e que transitarão para outras alturas em que eu os consiga ler. E por isso mesmo também me atrasou um bocadinho as outras leituras. O primeiro livro que eu li este mês foi Coração, de Edmundo de Amicis. E este também foi um livro que eu demorei algum tempo a ler porque fui intercalando com outras leituras. Este é um livro com capítulos muito curtinhos e está na forma de um diário e é a história de Henrique. E conta a história dele desde o primeiro dia de aulas até ao fim do ano. O fim do ano letivo, portanto. Este é um livro que foi escrito a tentar ambicionar criar uma nova cultura italiana, tentar criar uma nova maneira de ser, a valorizar muito o italiano e os seus valores. É um livro mesmo a enaltecer muito os valores humanos. E nesta história nós temos episódios que acontecem com os amigos e colegas do Henrique e também temos um conto do mês, que é um conto que o professor lhes passa aos alunos todos os meses, um conto diferente, e todos eles com essa mesma moral de enaltecer o italiano, que o italiano é isto e aquilo, e a maior parte desses contos são bastante tristes. Houve muita gente a perguntar-me se este livro seria adequado para crianças desta idade ou daquela. O livro é infanto-juvenil, foi escrito para crianças, mas foi escrito noutra época e eu devo alertar que tem aqui histórias muito tristes e algumas que podem ser um bocadinho traumáticas para uma criança, de crianças a morrerem pela pátria e a sacrificarem-se. Portanto, é uma transmissão de valores, mas feita de uma forma diferente, e há aqui algumas histórias que poderão eventualmente chocar, e deixo esse aviso por acaso não ter sido muito clara na minha opinião a fazê-lo. Este livro inclui, portanto, um desses contos é a história do Marco, de Heidi e o Marco, que também tem aquela coisa de ser um bocadinho triste, de a mãe partir e o menino ficar sozinho, ir à procura da mãe e não encontrar, portanto toda essa história está aqui, é um pequenino conto. No final, eu gostei da leitura, mas não conquistou completamente, mas gostei da escrita, gostei da leitura. Existem edições recentes deste livro atualmente e eu dei-lhe 4 estrelas. A seguir, eu ouvi em audiobook America's First Daughter, da Stephanie Dray e da Laura Camoy. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia, mas penso que sim. Este livro eu ouvi em audiobook e é uma ficção histórica sobre a filha do Thomas Jefferson. Portanto, é passada grande parte na América, depois uma parte na França, mas estão a ver este período histórico. É uma história focada nesta personagem que eu nem sequer conhecia. Sei pouco sobre a vida de Thomas Jefferson e não tinha consciência de quanto a filha tinha sido importante para ele, portanto a filha mais velha neste caso. E nós acompanhamos a vida desta filha, desde a infância dela até à morte do pai. Portanto, é uma longa jornada de muitos anos e acompanhamos-la a todos os níveis. O seu amor pelo pai, a forma como se interessou por política e se tornou tão fluente nas artes de conquistar as pessoas como o pai, tudo isso é refletido aqui. É uma personagem que eu não conhecia. No final do livro temos sempre aquelas notas da pesquisa das autoras e percebemos o que é real e de facto a maior parte é real. O livro está muito bem conseguido porque é feito a partir de cartas e 90% das cartas são reais, portanto excertos de cartas que aparecem no início dos capítulos ou meio dos capítulos são reais, são mesmo cartas do Thomas Jefferson. Portanto, tudo isso é muito interessante e tornou-se uma leitura bastante interessante. Não me conquistou a 100%, talvez por não me conseguir envolver tanto com a história, talvez por haver pormenores que eu não compreendia muito bem, porque não é um período histórico com que eu esteja tão familiarizada. Portanto, às vezes sentia que havia um pormenor ou outro que me estava ali um bocadinho a escapar, mas gostei sem dúvida da leitura e dei-lhe 4 estrelas.
A seguir, e ainda em audiobook, eu ouvi What Child Is This?, da Rhys Bowen. E este livro é um conto de Natal passado em Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente durante o The London Blitz. E passa-se na altura de Natal e conta a história de Jack e de Maggie, que são um casal que vive feliz, mas naquele Natal estão bastante tristes, não só por causa da guerra, por tudo o que se está a passar, das privações, mas também porque eles perderam uma filha há uns tempos atrás. Estamos neste momento na véspera de Natal e é quando a rua deles começa a ser bombardeada e eles têm que fugir, e quando fogem encontram uma casa completamente vazia onde só está um rapazinho. Portanto, o título original, What Child Is This?, em português seria Que Criança é Esta? Inicialmente chamou a atenção porque eu achei que tinha alguma coisa a ver com a música de Natal, com o mesmo título, mas não tem absolutamente nada a ver. Eu gostei desta história, é de uma autora que eu nunca tinha lido, uma autora de policiais, e de facto é uma história mais de mistério, mas achei que faltou qualquer coisa. Achei que podia ter contado algo mais, achei que acabou no momento em que podia ter continuado mais um bocadinho, mostrado um bocadinho o que é que aconteceu a seguir. Achei que caiu um bocadinho no vazio, mas soube-me bem a leitura por ser assim curta e assim já embutir um bocadinho de espírito natalício, e achei a partes da história muito originais, especialmente esta parte de se passar durante a Segunda Guerra Mundial, portanto acabei por lhe dar as 4 estrelas, mas são 4 estrelas baixinhas. A seguir continuei com Contos em audiobook e li The Christmas Podcast. E este livro é de Emily March e é mais um conto de Natal, mas completamente diferente do anterior. Este é daqueles contos que parecem aqueles filmes do Hallmark, sabem, aqueles filmes de Natal, todos clichês, todos muito para nos fazer rir e sorrir e bastante previsíveis. É uma história desse género, mas que está tão bem trabalhada para uma história tão curtinha, que me surpreendeu imenso. Então, este livro conta a história de Mary, e Mary é uma chefe de cozinha e ela está a voltar para casa na altura do Natal. Ela adora o Natal, tem muitas tradições de Natal, a passar com a família, e está a ir para casa e está a levar com ela uma cadela grávida. Ela ajuda a proteger alguns animais, aquela cadela não consegue adotante porque teve um acidente de carro há uns tempos atrás e está bastante marcada fisicamente, então ninguém a quer, e ela está a levar a cadela com ela quando tem um acidente no meio da neve e ela vai pedir socorro à única casa que lá existe, que é a casa do nosso protagonista, que é o Nick. E o Nick está a passar o Natal sozinho e está completamente contra o Natal, não tem efeitos nenhum, está a sentir-se muito revoltado quanto ao espírito de Natal, e a Mary, vendo que vai ficar ali presa durante algum tempo, vê ali uma oportunidade para lhe trazer o Natal e fazer acreditar novamente no espírito de Natal. É uma história romântica, clichê, previsível, mas tão bem trabalhada, tão bem feita, com uma mensagem tão doce. É mesmo daquelas histórias de nos fazer aquecer o coração, nos entrar ali mesmo no espírito de Natal. Eu adorei a leitura, soube-me mesmo muito bem, e dei-lhe 5 estrelas, apesar de não ser um livro transcendente, mas foi um livro que me soube muito bem a ler. De seguida, eu li O Lugar das Árvores Tristes, da Lénia Rufino. Esta foi uma leitura conjunta que eu fiz com a Ana, do Tudo Sobre Linhas, e foi uma leitura que não foi muito coordenada, quer dizer, começamos mais ou menos ao mesmo tempo e ela acabou muito antes de mim. Mas é uma leitura que eu já tinha aqui há muito tempo para fazer e que estava super curiosa. Esta é uma autora portuguesa e este é um livro... É descrito como ficção, eu diria que é um bocadinho mistério, com um toque até de thriller, que até não é uma coisa que joga muito comigo. E esta é a história de Isabel, que gosta de ir para o cemitério e ver as campas das pessoas e perceber a história delas, o que é que há ali por trás, de que forma é que morreram, com quem é que se relacionavam. Mas há ali uma campa de uma senhora que ela não consegue justificar, ela não sabe de onde é que veio a morte da senhora, e quando pergunta ninguém lhe diz, e então é a partir daí que ela vai tentar desvendar esse mistério e descobre um segredo do passado da mãe. Esta é, como já disse, uma escritora portuguesa. Eu adorei a escrita, acho que está um trabalho espetacular. Adorei a capa do livro e a paginação, aqui estes pormenorzinhos das partes do livro, acho que está espetacular. Gostei muito da envolvência da história, é uma história bastante curta e que nos envolve, que tem ritmo, que nos deixa ali colados a querer saber o que é que vai acontecer. Ao mesmo tempo, houve aqui pormenorzinhos que se calhar não jogaram tanto comigo, provavelmente também porque eu não sou a maior amante de thrillers, e este livro tinha assim um toquezinho ali quase daquele género e que se calhar não é uma coisa que tanto me cativa. Houve aqui um pormenorzinho que eu achei que não fazia muito sentido para mim, pessoalmente. Na altura eu e a Ana discutimos imenso isto porque ela acha que faz sentido e para mim não me fez sentido. Mas é sempre bom quando lemos com alguém que tem uma opinião diferente e que nos leva a refletir, mas eu recomendo imenso esta leitura, gostei bastante e dei-lhes 4 estrelas. Por último, eu li The Lady of the Rivers, da Philippa Gregory. Este é o livro 0,
ou 3, dependendo da saga do Goodreads que vocês forem ver. Segundo a saga dos Tudor, este é o livro 0 e, na ordem cronológica, este é o livro 0, será o livro pelo qual vocês deveriam ou deverão começar a ler esta série. Eu, porém, já tinha lido o livro 1, 2 e 3, só mais tarde é que me apercebi que me faltava ler este para trás e, entretanto, a minha melhor amiga ofereceu-me nesta edição em inglês. Ele está publicado em português, mas então só depois é que eu peguei nele para ler e li-o agora. Esta é a história de Jaqueta, que é a mãe daquela que nós conhecemos mais tarde como sendo a Rainha Branca. E a Jaqueta começa aqui a história dela em França com a Joana d'Arc, portanto estão a ver mais ou menos o período histórico. E nós temos aqui a história toda dela, desde a infância dela até ela casar, crescimento, depois os filhos e toda a sua relação com a coroa inglesa. Este livro retrata muito bem a rivalidade entre a Guerra das Rosas, portanto as duas casas, não é? A casa de York e a de Lancaster. E aqui apanhamos isso quase nos princípios, aquela rivalidade de aceito este, não aceito, perdoo, não perdoo, eu quero o trono, tu queres o trono, andarem ali. Achei muito interessante o facto de a protagonista é descendente de Melusina, supostamente, portanto terá uns poderes mágicos, ela consegue prever o futuro. Achei que essa parte estava muito, muito bem feita, a autora consegue nos deixar aqui pormenores que são referidos nos outros livros e talvez por eu ter lido os outros primeiro, estes pormenores fizeram todos muito sentido para mim e isso foi das melhores coisas, foi das coisas que eu mais gostei neste livro. E outra coisa que eu adorei aqui foi a relação dela com o marido, que é uma história de amor lindíssima. Eu não estava mesmo nada à espera, porque normalmente na Philippa Gregory não há assim um grande romance, e aqui a história de amor é muito, muito bonita e eu gostei muito, muito de acompanhar aqui o casal e torcer por eles, e sentia-se mesmo o amor deles. Para mim foram os dois aspectos melhores deste livro. Não posso dizer que tenha sido o meu preferido da saga, mas achei super interessante, especialmente como eu fiz a leitura um bocadinho ao contrário, e eu também falo disso na minha opinião, porque fiz esta relação, estes pormenorzinhos todos que eu casei na minha cabeça com o que acontece depois, e cheguei ao final com vontade de voltar ao início e de ler outra vez a Rainha Branca e por aí fora. Mas, como já disse, não foi o meu preferido da saga, mas dei 4 estrelas. E é isso, pessoal, estas foram as minhas leituras do mês de dezembro. Digam-me em baixo se já leram algum destes livros, se estão curiosos para ler algum deles. Digam-me quais foram as vossas leituras de dezembro, porque eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram ouvir falar sobre livros, como eu. E não se esqueçam de subscrever o canal, se ainda não tiverem feito, para ajudarem aqui o canal a crescer. Recordo também que se quiserem comprar algum destes livrinhos de que eu falei, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo adicional utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!